Sejam bem-vindos a mais um ICEBcast. O tema de hoje é Teologia do Culto. Eu estou aqui com o pastor Luiz César Nunes de Araújo, presidente da MEAN, membro da ICE Esperança e pai de 3 filhos. E avô de 4 netos. Verdade. E eu também estou aqui com o pastor Ivan Henrique Cordeiro Costa, um dos pastores da Igreja Cristã Evangélica de Brasília, também pai de 3 filhos agora, né? Graças a Deus. Um ainda está na barriga, ainda nem um neto. Ainda não, acho que vai demorar um pouco. Joia. Então, como o nosso tema hoje é a teologia do culto, eu acho que podia começar falando o que significa a teologia do culto, né? Tá bom. O culto tem teologia. Alguns chamam a teologia do culto de liturgia, né? Então, uma boa definição de liturgia é a teologia do culto. Deve ser a teologia do culto. Nem toda liturgia tem sido a teologia do culto, mas em tese, a liturgia é a teologia do culto, né? A liturgia é quando vai uma coisa após a outra. É o culto sendo feito, sendo realizado, os parâmetros do culto, né? Uhum. Então, a Bíblia tem a teologia do culto. O culto não é destituído de teologia, ele não é solto. O culto não é algo que vem da minha cabeça. Aliás, o Antigo Testamento mostra, por exemplo, Acais tentando fazer um culto ali que não era dele, não era do jeito que Deus regulamentou. Deus nunca gostou de alguém que fizesse o culto a seu bel prazer, da forma que quisesse, não é? Saul fez ali sacrifícios sem os devidos cuidados, sem ter a permissão para fazê-lo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a mesma coisa. O culto tem teologia, tem parâmetro, tem Bíblia, tem princípios, né? Para serem buscados e seguidos, né? Tá jóia. Eu fico pensando na questão da liturgia do culto, porque antigamente, né, a gente segue um culto que vem desde a época da Reforma Protestante. Porque na época da Igreja Católica era em latim, não era feito para as pessoas entenderem o que elas estavam fazendo, né? Então, eu queria entender se vocês sabem dizer para a gente, mais ou menos, como é que era o culto antes dos reformadores, o que os reformadores trouxeram e por quê. Né? Por que a gente tem esse formato hoje? Por que não é mais em latim? Que não é uma missa, algo incompreensível, né? Se você permitiu, eu queria voltar até um pouco antes, né? Pode. Porque quando veio a missa, né, que começa com a Idade Média e tudo mais, antes disso já existia o culto, né? O culto não foi uma invenção dos reformadores também. Apesar de a gente herdar muita coisa da reforma, o culto vem desde a igreja primitiva e até antes, né? Vou voltar um pouco mais no tempo ainda, né? O pastor César comentou das leis que tinha no Antigo Testamento, mas para a gente também não pensar que é uma coisa só, digamos assim, muita gente faz essa coisa, isso era o tempo da lei, hoje não existe mais isso. Não é bem assim. A ideia do culto a Deus vem lá bem no comecinho da criação. É só puxar, só para a gente fazer esse retrospecto, pensar em Caim, por exemplo, Caim e Abel. Ali talvez seja o primeiro relato de um culto que agradou a Deus e um que não agradou. Por exemplo, diz que quando Abel ofereceu sua oferta a Deus, diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Então, o coração de Abel estava no lugar certo e aquilo que ele entregou a Deus era correto. E o texto diz que Deus não se agradou de Caim nem da sua oferta. Então, aquilo que Caim ofereceu estava errado e o coração de Caim estava no lugar errado também. Acho que daí já vem os parâmetros, que Deus quer tanto o nosso coração quanto a forma. Porque às vezes a forma pode ser correta, nós podemos ter uma liturgia toda bíblica, toda cheia dos princípios regulatórios do culto, tudo aquilo que a Bíblia ensina e permite, mas sem a essência, né? Sem o adorador, sem o preparo, então essa junção de homem e o preparo, né? Senão é só a forma e o conteúdo, né? Fazem muita diferença no culto, né? Forma e conteúdo. Entendi. E como que os reformadores trouxeram isso para a gente ter a teologia do culto que a gente tem hoje? Os reformadores, primeiro eles não entendiam que aquele culto de um homem só, de um ministrador, era o culto bíblico, né? Daí que Martinho Lutero, ele trabalhou bastante a tese de o sacerdócio universal de todos os crentes, todos os santos. Todos os crentes podem adorar, podem. Então,
Os reformadores trabalharam o culto coletivo, né? E tiraram toda aquela liturgia que eles entendiam que não passava de preceitos humanos, né? A liturgia muito enriquecida, de um misticismo muito grande, um cerimonialismo, uma coreografia muito, muito forte, e eles então entenderam que tinha aqueles elementos essenciais que a Bíblia ensinava, ou que a Bíblia não proibia, né? É interessante que alguns reformadores, por exemplo, o Zwingli, ele dizia que tudo aquilo que a Bíblia não ordena no culto você não deve fazer. Mas Lutero já pensava assim, não, tudo aquilo que a Bíblia não proíbe você pode fazer, né? Então não tinha uma compreensão mais larga, né? Se a Bíblia não proíbe, a gente faz. E Zwingli dizia, mas se a Bíblia não ordena, a gente não faz. Eu acho que o meio termo é bom. Tem muita coisa que a Bíblia não proíbe, mas que a gente entende que não faz bem, né? Por exemplo, dança, né? Ou algo assim, simplesmente ficar dançando durante o culto. Né? Tem que ver o sentido daquilo ali dentro do culto, da liturgia, né? É interessante que Lutero, o que chama o princípio normativo, né, que Lutero seguia, que é o que não é proibido, e Zwingli já foi para a ideia do princípio regulatório. Acaba que a gente herdou mais fortemente na nossa tradição o princípio regulatório que vem com Zwingli, passando por toda a tradição reformada. Então nós somos mais sérios com o que a Bíblia ordena. Então a gente é mais restrito nesse sentido. Mais engessado. A gente erra. Pelo menos a gente deveria ser mais, né? Não é mais engessado, acho que a gente talvez seja mais seguro. Digamos assim. A gente não abre tanto, né? Vamos ficar naquilo que a Bíblia deixa que é mais claro. O que é mais claro a gente fica. Não inventar moda. Exatamente. Que se a gente ficar trazendo muita coisa e ficar confuso, que nem eles falando da Idade Média. Era uma coisa que o povo era um mero espectador. O sacerdote ficava até de costas pro povo, né? Era só o sacerdote falava. Do mero espectador, eu lembrei aqui, até anotei, da questão do culto online. Está se repetindo o que acontecia na Idade Média do espectador? De certa forma dá para dizer que sim, né? Porque num culto, até o nome culto online é ruim, né? É a transmissão de um culto, né? Que é a transmissão do culto online. O culto está acontecendo, tem uma igreja reunida, pessoas ali cultuando a Deus, e quem está de fora está só assistindo de fato, né? Você não está participando daquele momento. Você não está como povo de Deus reunido para adorar a Deus, para cantar, para orar. Acaba que você fica realmente um espectador. Você fica alheio ao que está acontecendo. Parece que houve um tempo que, de fato, nós fomos levados a ter as nossas reuniões assim, por causa da pandemia. Podemos até chamar de culto, mas hoje a gente entender que uma pessoa em casa, sentada ali no seu sofá, tomando a sua Coca-Cola, comendo pipoca e participando ali, ouvindo, é muito forte, é pesado dizer que aquilo ali, ele está participando do culto, né? Ele está assistindo a um culto. Ele está dos males o menor, é muito melhor ele assistir aquilo do que nada. Mas não pode substituir o culto, né? O culto reformado é culto bíblico, é de reunião. Quando Paulo abre as portas da igreja de Corinto para a gente ver o culto, ele diz que as pessoas estão reunidas, né? Um tem salmos, o outro tem palavra, o outro tem cânticos, tem hinos. Então, há uma reunião, né? Há um grupo reunido. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, em Atos 2, fala assim, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, é preciso a gente resgatar esse princípio de que culto é congregação, é um culto congregacional, é reunião. Não acredito que alguém que fique em casa, talvez eventualmente, mas alguém que entenda que participar daquele culto, e vai até escolhendo, hoje eu quero ouvir esse aqui, ouvir isso aqui, que ele esteja de fato sendo edificado, que ele participe de uma comunhão. Há bênçãos para o aglomeramento, há bênçãos para a reunião, há bênçãos que são de quem está ali. E a gente precisa resgatar isso aí, né? De novo. Sim, para não ficar... Isso até entra no ponto que, com a internet e tudo mais, a gente acaba se acostumando a ficar ouvindo sermões variados de vários pregadores por aí. Mas ouvir um sermão não é participar de um culto, né? É importante a gente estar ligado na igreja local, porque o culto, ele não é só a pregação. A pregação, de fato, é fundamental, mas as orações, a leitura bíblica, os cânticos,
nós estávamos reunidos uns com os outros, né? Isso é fundamental para o culto, isso é elemento de culto. Porque se você está aqui só assistindo, outra pessoa está só assistindo de lá, vocês não estão em comunhão, né? Não estão conversando, não trocam experiência, não dá o testemunho. Até o pastor, o pregador, quando ele é pastor de uma igreja local, ele conhece as necessidades daquela igreja, né? Um pastor, se você ouve um sermão, você pode ser sim abençoado. Eu sou abençoado por sermões diversos que eu escuto por aí. Mas é diferente, o pastor da igreja está lá, conhece as pessoas, conhece a necessidade, conhece o momento que aquela igreja está vivendo e prega a palavra de Deus aplicando para aquele povo. É diferente. Você falando no pastor, o pastor que é o responsável pelo culto da igreja, é um irmão, quem que é o responsável pelo culto? Tem uma pessoa que é responsável para manter essa ordem, um cronograma? Eu penso que é a liderança da igreja, o conselho da igreja. Normalmente, no nosso caso, como o ICEB, né? A gente pensa muito no conselho, mas de forma mais abrangente, o presbitério de uma igreja, né? Os líderes, o pastor e os presbíteros de uma igreja seriam os responsáveis. O pastor como o líder espiritual da igreja, mas juntamente com os presbíteros, né? Responsável maior, né? Exatamente. Eu temo que, às vezes, por conveniência, que os pastores, os líderes estão entregando a direção do culto, especialmente do louvor, para pessoas menos experientes, né? Não é difícil a gente ver adolescentes dirigindo culto e louvor, nada contra adolescente, desde que seja maduro na fé. O culto precisa ser dirigido por aqueles que são maduros na fé. É assim que a gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento você tem os sacerdotes, e porque eles eram separados para aquilo, treinados para aquilo, e eles viviam aquilo. No Novo Testamento, todo crente é um sacerdote, mas é preciso ter certo cuidado. É interessante que Martinho Lutero, conquanto ele falasse do sacerdócio universal de todos os crentes, ele não abriu mão do clero, né? Ele não abriu mão da hierarquia sacerdotal, para demonstrar que é preciso ter certo cuidado. Se o jovem está preparado, há adolescentes preparados, jovens muito preparados, mas o pastor, eu penso, ele é o responsável especialmente pela teologia, não é? Às vezes, quando a gente está visitando uma igreja ou outra, a gente canta uma música, a gente vê o louvor ali, uma música que não tem teologia, que não tem cristologia, que um budista pode cantar, que um testemunho de Jeová pode cantar, porque ela é neutra. Não é cristocêntrica. Não só cristocêntrica, mas parece que não faz parte do cristianismo, né? E o pastor precisa cuidar disso aí, né? Eu até convido os pastores que participam, sejam responsáveis pela teologia do culto, treine quem está dirigindo, trabalhe essa questão da teologia da música, observe as músicas, converse com as pessoas, ensine as pessoas da igreja a ver o que está cantando, o que está falando, né? Toda a liturgia, todo o trabalho, né? Veja bem, eu estava participando de um culto, e aí no final eu vi assim aquele barulho no final, né? Termina o culto, aquela música alta, e as pessoas querendo conversar. Eu penso que até o final do culto tem teologia nela. Nós ouvimos a palavra. Nós devemos, naquele final de culto, pensar na palavra, meditar na palavra, né? Até, por exemplo, termina a palavra, então aquele tanto de aviso. É muito ruim isso. É aquilo que a gente chama a inteligência para fazer o culto, né? Um culto ser inspirativo. Acho que até os avisos têm a hora certa. Algumas igrejas nem mais fazem aviso. Hoje é tão fácil você mandar o aviso via WhatsApp, fazer via internet, para que o culto seja mesmo culto, né? Então, evitando aquele tanto de aviso, eu até cito esse livro aqui, Celebrando o Amor de Deus, da editora Esperança, que faz parte do DNI. O pessoal do DNI, Desenvolvimento Natural da Igreja, na pesquisa que fizeram, descobriram que uma das marcas das igrejas que mais cresce no mundo uma delas é o culto inspirativo. O que é um culto inspirativo? Um culto trabalhado, um culto onde além da teologia, há uma boa liturgia. O culto bíblico não precisa ser feio, né? O culto bíblico, o culto teológico, o culto cristão, precisa ser feio. Precisa ser destituído da beleza,
as coisas sincronizadas, arrumadas, né? E ele ensina, por exemplo, 111 maneiras de fazer um culto bem organizado e bonito. Até mais respeitoso, né? É bom, né? O culto bíblico não precisa ser um culto desorganizado. Então, eu falando aqui sobre aquela conversa no final do culto, é bom terminar o culto, as pessoas pensarem um pouquinho, meditarem na palavra. É muito bom aquele tempo de cumprimentar os irmãos. Às vezes nós encontramos os irmãos uma vez por semana. Então, até a música alta no final do culto ali já atrapalha um pouquinho essa liturgia mais solene, que traz a meditação, os cumprimentos dos irmãos, a bênção no cumprimento, a bênção ali naquele finalzinho, né? Irmão, Deus te abençoe, abençoe sua semana. É preciso a gente cuidar para que a liturgia seja muito racional, seja solene, seja boa. Eu penso que tudo isso aí faz parte daquilo que a gente chama de culto cristão, né? Mais uma vantagem do culto presencial mesmo, né? Ser do online. Porque você está em casa assistindo, terminou ali e pronto, agora eu vou, né, e sai, não conversa com ninguém sobre isso. Enquanto você está ali, pelo menos eu sei que na ICE Brasília tem, na ICE Esperança tem também um cafezinho depois. Sim. Né, que os irmãos estão lá, eles podem conversar sobre o culto, sobre a pregação, né, ver se o outro irmão tá bem, né? E eu acho que essa comunhão que tem depois é impossível no online. Sim. A não ser que fosse igual aquelas empresas que agora estão fazendo tudo online ali, né? Você vai com um quadradinho ali, conversar com o outro, né? Que também nunca vai ser a mesma coisa, né? Não, nada troca a interação pessoal. E o pastor Luiz estava falando do culto inspirativo também. É muito interessante toda essa organização do culto também trazer essa coisa da vida para o culto, né? Porque muitas vezes a gente pode ter a forma toda correta, mas não ter vida, não parece que aquilo é importante para as pessoas que estão lá, né? A pessoa às vezes pode ser, por exemplo, pega o grupo de louvor, tudo ensaiado, a música muito bonita, mas não parece que existe, assim, louvor ali, não parece que eles estão envolvidos naquele momento. Pode acontecer isso. Assim, enquanto tem outros que, às vezes, uma simplicidade, um louvor mais simples, com menos instrumentos e tudo, mas faz bonito e faz de forma verdadeira. Então, acho que o culto inspirativo passa por isso também, né? Realmente, é diferente você conversar com alguém que tem paixão por uma coisa e outra pessoa que não tem. Pega alguém que nem a gente estava conversando há pouco sobre filho, né? A gente está com um filho pequeno. É diferente um pai conversar sobre os seus filhos pequenos e alguém que não tem filhos conversar sobre o filho. É uma coisa muito abstrata para quem não tem filho. Quem está vivendo aquele momento, você vive com uma intensidade diferente, né? Então você falar de Cristo, pregar Cristo, o amor que a gente tem por Deus, quando a gente fala sobre isso no culto, daquilo que a gente está vivendo, isso move as pessoas, né? A olharem para Deus realmente. Também envolve o sentimento e o espírito, né? Não é algo meramente racional, né? Embora também tenha um dos tópicos que a gente gostaria de abarcar hoje, né? O que é esse culto racional? Né? Não é um culto sem sentimento, né? Eu queria entender o que significa dizer que o culto ele é racional. Sim. É bom que você tenha falado disso, que eu já lembrei. Acho que foi um pouco daquilo que a gente já veio falando aqui também, né? O culto, ele é um culto inteligente, né? Exatamente, inteligente. Trabalhado, né? Ele bíblico, tem, né? As pessoas conseguem entender o que está acontecendo. Que a gente falou da antiga missa, que era até em latim. O povo não entendia o que estava acontecendo. Não era racional. Não era uma coisa puramente experiencial, digamos assim. Você só olhava, via as cores, fumaça. Um misticismo. Exatamente. Acho que o culto racional passa por entender os momentos do culto, pela ordem do culto, mas o que é um problema, que o pessoal queria uma dicotomia entre razão e emoção, que não existe, não precisa existir. O fato de você fazer uma coisa de forma inteligível não quer dizer que aquilo não seja emocionante. E agradável, assim, né? Que é bom. O culto pode ser todo bíblico, todo regulamentado na Bíblia. Até é bom a gente dizer que, quando a gente fala de princípios regulatórios, é aquilo que já desde a reforma se trabalha em relação ao que faz parte do culto. Isto é, o que não é culto e o que é culto. Então, os elementos essenciais do culto a gente aprende lá na escola dominical, aprende bem cedo. Um culto bíblico, ele tem um tempo de oração, de introspecção, né? Oração, é bom ter a oração individual, é bom chegar no culto um pouquinho antes, é bom sentar ali e pensar um pouquinho antes de começar. Às vezes a gente vem com a cabeça tão cheia, né? Vem do futebol, seu time perdeu ou ganhou e você senta no culto já
Meio eufórico, né? Eufórico ou triste demais, né? Depende do time, né? Depende do time, é muito triste. Mas o coração tá agitado, não é bom nem entrar nisso, porque eu tenho uns dramas familiares aí. Então é bom a gente ir para o culto, ter aquele tempinho, né? Eu me lembro que antigamente a gente chegava antes, ajoelhava para orar e ficar ali um pouquinho. Ajoelhando ou não, é bom chegar um pouquinho antes, faz parte ali a introspecção, faz parte a gente ter um momento de salmos e hinos e cânticos espirituais. É interessante, eu brinco que o único inário inspirado na Bíblia é o nosso, que é os salmos e hinos e cânticos espirituais, né? Então, você tem ali aquela leitura do salmo que o dirigente faz no início ali, geralmente o salmo, né? Não precisa ser, mas na maioria das vezes, aquilo é muito importante. Aquilo ali é uma preparação, não é a mensagem, mas já vai preparando o seu coração. Você vai ouvindo como o salmista amava o Senhor, como ele declarava o seu amor, vai preparando. Quando você canta um hino, porque é importante ter também os hinos, né? Até é bom a gente depois comentar um pouquinho sobre isso. Muitos querem abdicar dos hinos, acham que só os cânticos. A Bíblia fala salmos, hinos, cânticos espirituais. Os hinos têm uma relevância muito grande, né? E como os cânticos também. Depende muito da teologia, tanto de um como de outro, né? E os hinos, salvo engano, foi algo que Lutero introduziu bastante, né? Verdade. O hino congregacional. Que é essa parte de cantar junto, né? O senhor pode me confirmar quem falou aquela frase, não sei se foi ele, que não vai, a pessoa pode até não lembrar da pregação, mas do hino, Lutero, da música, né? Foi ele mesmo. Amanhã vocês podem esquecer do que eu preguei, mas a música fica, né? A música vai... Mas é bom a gente entender que o culto tem ali a palavra, tem a parte de música, tem a parte da pregação, tem a parte da reflexão, né? Aquela parte... É interessante, na Igreja Católica tem lá aquele lugar de se ajoelhar. É o genuflexório que eles chamavam, né? E nós não temos. Mas é interessante que é bom ter aquele momento de reflexão. Na igreja do Spurgeon, um colega esteve lá e viu que lá na igreja dele, no púlpito lá, na igreja que ele foi pastor, tem uma cadeira para assim. Então ele perguntou o que é isso. Ele falou que no Spurgeon tinha lá a bancada dos penitentes na igreja. Então, à medida que a pessoa ia ouvindo a palavra e aquilo tocava no seu coração, ele levantava do seu lugar e ia sentar na bancada dos penitentes. Um culto abençoado era quando aquela bancada estava cheia. A palavra tocou, né? Então, é preciso ter esse momento de ouvir a palavra e refletir um pouquinho sobre aquilo que Deus está nos falando, né? Então, o culto bíblico, a gente entende que ali você tem esse momento de introspecção, né? Tem um momento ali de condução, de hinos, a hinologia, é muito importante isso aqui. E os hinos não são cantados apenas para preencher ali um tempo, né? Ali há inspiração, ali os hinos refletem a parte da palavra de Deus para nós. E aí nós temos ali a pregação, que é a parte mais importante, né? A parte que mais edifica. É bom o pregador estar preparado. Nem tudo aquilo que a gente está ouvindo aí é pregação bíblica. É preciso a gente ver, aquilo ali tem capítulo, tem versículo, tem hermenêutica, tem teologia, tem o que está sendo pregado, né? A pregação que está sendo trazida para a igreja, está edificando a igreja, isso é muito importante, o pastor saber disso. Não é qualquer pessoa que pode pregar, é a pessoa que está pregando, é preparada, ela tem um chamado para isso, ela consegue transmitir a palavra de Deus e não a sua própria. Isso é muito importante. E eu gosto desse final de reflexão, né? Terminou a palavra, é bom ter um momento de reflexão, por isso eu digo ali, evitar ali o excesso de avisos, para um momento de reflexão. E no finalzinho é bom cumprimentar os irmãos, né? Eu oriento sempre onde passo, que aquele momento final ali, abraçar um irmão, orar com o irmão, perguntar, é muito importante. A igreja precisa respeitar esse momento. Eu sei que às vezes a música ali, os jovens ficam meio no afã de cantar, de tocar, até com muita boa intenção ali de ajudar no culto, mas é muito importante a igreja ter aquele momento ali de solenidade, né? Veja bem, nos elementos essenciais do culto, nós temos a ceia, que é um momento importante. A igreja não pode ter uma ceia apressada. Vamos fazer aqui no final, no início, bem apressado. Pensar no que significa, os pregadores ensinarem, refletir. Ceia é um momento de reflexão.
Então, o culto precisa ter esses elementos essenciais. O culto bíblico é isso, né? Ele tem a oração, ele tem introspecção, ele tem a pregação, ele tem a inologia e ele tem aquela reflexão no final, né? Que é muito importante para a igreja. Então, a liturgia o senhor fez agora mais ou menos um cronograma. É um resumo do que a gente entende. É uma junção da forma e do conteúdo. Sim, e acho que é importante observar também que tem algumas... Nesse campo existe uma pequena liberdade que, não do conteúdo, que nem o pastor já colocou, né, da oração, da leitura da palavra, da pregação, da ceia, isso é essencial no culto. Mas a ordem, às vezes, pode variar, né? Porque às vezes tem gente que acha que tem que ser... Pega aquilo que é circunstancial e torna algo essencial. Mas, tipo por exemplo... um teatro, uma coreografia, né? E dá muita base nisso, em vez de dar na pregação e na... Sim, e até em algumas coisas, por exemplo, tem igrejas que fazem um momento de louvor muito longo. Então, às vezes, você não precisa fazer um momento assim. Eu já participei de um culto, foi muito interessante que eles começavam com a leitura da palavra, com oração, confissão de pecados, e aí vinha um cântico. Aí eles cantavam uma música, tinha outra leitura. Aí depois tinha outra música. Não tinha um momento contínuo de louvor. As músicas eram ao longo do culto até chegar na pregação. Foco, né? Exatamente. O culto bíblico pode ser bonito, pode ser criativo, né? Sim. Alguém até perguntou, onde é que entra a criatividade em tudo isso aí? Pode entrar, a beleza, né? O culto bíblico, ele não precisa ser feio, eu repito, né? E é preciso, nem chato, né? E nem chato, e nem apelativo, né? Por exemplo, alguém diz, oferta é culto, dízimo é culto. Mas não precisa ser apelativo. Pode ser algo solene, bonito ali, né? Também. E o culto infantil? Qual que é a ideia do culto infantil? Acho que aí o Ivan, que trabalha muito aí com culto infantil, podia falar para nós. Sim. Né? É culto ou é um passatempo, né, Ivan? E tem Uma gente que atividade. acha que é um passatempo, né? Quer tirar as crianças de dentro da igreja. Para acalmar, para conseguir ouvir o pastor. Tem gente que... alguns mais ou menos pensam dessa forma, mas não precisa ser assim. Primeiro que eles têm que sempre lembrar que as crianças são muito bem-vindas na igreja, né? As famílias com crianças, muitas vezes, não se sintam constrangidas, né? De trazer as crianças para o culto. Quer ver, a criança é normal, a criança faz barulho ali e aqui. E isso é mais uma coisa importante da igreja ser paciente e ser congregacional, né? Quer ver, a criança vai fazer um barulhinho ali, mas é rápido. Às vezes é rápido, para rapidinho. E quando a criança está chorando, o pai normalmente sai. Então, deixar que seja uma coisa mais à vontade, né? Assim. Quer dizer, não precisa necessariamente a criança sair para a gente ter culto, né? Exatamente. Há momentos em que a criança até precisa ficar para ele aprender a cultuar juntamente com a família, com os demais membros. Né? Ela entender que tem uns momentos, né? Momento de oração, momento de leitura, momento de ceia, que ela ainda não participa, mas ela está observando, né? O que está acontecendo, né? O que significa o pão, o que significa o cálice. É a tua oportunidade para a família ir ensinando a criança, instruindo ela. E no momento em que as crianças saem, é importante, e é isso quem é responsável pelo trabalho com as crianças, enfatizar com a igreja e com as crianças que ali não está sendo algo à parte. Ali é uma continuação do culto das crianças. Por exemplo, a forma como a gente trabalha lá na igreja de Brasília é que a mesma coisa que está sendo pregada para os adultos é o que vai ser trabalhado com as crianças. Para que as crianças, quando chegarem em casa, possam compartilhar com os pais. Mas, assim, a gente Se tem uma mensagem missionária para os adultos, as crianças ouvirão uma mensagem missionária também. Exatamente. E igrejas que pregam em série até ajudam. Por exemplo, lá a pregação em série, então eles estavam estudando agora o livro de Ruth. Então, falou de Elimeleque, Malom e Quilion foram para Moab e tudo mais, foi o que falou para os adultos. Para as crianças, falou o mesmo texto, claro que vai numa linguagem mais acessível para elas e tudo mais. Só que também trazer para elas, mesmo em separado, a questão da reverência, né? Porque um dia elas vão estar lá com os adultos também. Então, nesse momento... Um dia elas vão dirigir o culto. Exatamente. Se elas não aprenderem de pequenas, né? Até acontece, às vezes a criança cresce e não consegue ficar no culto, porque nunca foi ensinada a ela a questão da reverência. Então, é a ideia de que, apesar dela estar no momento à parte, ela está cultuando a Deus ali também. E aí também fica o meu convite para os pastores e tudo mais que trabalham, que nem a gente falou, a teologia do culto, eles se envolverem também com a parte das crianças. Exatamente. Tipo assim, não deixar uma coisa à parte, mas trabalhar junto e até eles de vez em quando participarem. Vão lá e dão a devocional para a criança, prega para a criança. A criança entende também. Que tem sido menosprezado às vezes, né? Sim. Vamos deixar lá com a educadora ou com a tia, alguém que
Só para acalmar, né? Até o Exatamente. espaço que se reserva, né? É muito bom quando a gente está construindo uma igreja ou reformando, a gente reservar um espaço muito adequado para as crianças, porque ali é um culto, ela não está num lugar pior, né? Uhum. E às vezes a criança se sentindo bem, à vontade, crescendo espiritualmente, atrai até os pais ficam mais à vontade, né? Uhum. Eu conheço igrejas em que os pais falam, olha, eu estou aqui, eu poderia ficar em qualquer lugar, mas as minhas crianças querem ficar aqui. Muito importante isso, né? Se a criança se sente amada também pela igreja, né? Porque não, tipo assim, joga numa salinha qualquer. Mas se é um ambiente bonito, até a criança observa que a criança, ela vê a casa dela arrumada. Ela vê a escola dela arrumada. Aí chega na igreja é uma bagunça. De qualquer jeito, né? A criança não se sente ali bem-vinda naquele Inclusive, momento. eu e o Ivan, a gente é formado na mesma escola dominical, né? É verdade. Que tinha um tema, acompanhava a revista. E se eu não me engano, eu batizei vocês dois, né? Foi. Acho que no mesmo dia até. No mesmo dia. Não sei, talvez. Eu tô velho. É capaz. É capaz. Depois eu tenho que ver as fotos antigas. Tá bom, tá bom. Outra coisa, eu acho que eu vi que você está com um livro, acho que indo para o final já. Cada um trouxe um livro, acho que é para aqueles irmãos que querem saber mais, para que queiram seguir o culto bíblico. Como saber se na minha igreja está seguindo o culto bíblico, né? E como que eu posso ter acesso a esse material, ajudar até mesmo a minha igreja a ter um culto mais bíblico, né? Você poderia falar um pouco do seu livro e a gente depois explicar para o irmão como que ele pode saber mais, né? Sim, claro. Bom, o livro que eu trouxe aqui, na verdade eu tenho indicação de 2 livros, é que eu só tinha um em mãos. Uhum. Esse aqui chama O Culto Bíblico, que é da série 9 Marcas. Isso. Aqui para Culto vocês verem. Eu acho que exatamente, esse aí trata mais teologicamente, esse aqui é um pouco mais prático, quanto bíblico também, né? Celebrando o amor de Deus, do Douglas, Klaus Douglas. Sim, aqui esse livro é um livro pequeno, bem fácil a leitura, em que o autor trabalha a importância do culto público, né? De que ele é diferente do culto da nossa vida, que a gente normalmente faz, que a gente cultua a Deus com o nosso viver diário, mas ele fala da importância e dos elementos do culto, fala do culto para Deus, o culto para edificação, o culto que testemunha. Falando da cerimônia do culto, né? Exatamente. Do domingo. Né? Exatamente, do culto público e da importância teológica. Ele trabalha biblicamente o assunto. E um outro que eu indico também, que eu não tenho aqui, é O Culto Segundo Deus, do pastor Augusto Nicodemos, em que ele também trabalha princípios que podem ser aplicados em qualquer igreja sobre a importância do culto e como organizar um culto segundo os parâmetros bíblicos. Tem um outro mais antigo, já da minha época de seminário, da editora Haste, que já não existe mais, O Culto, de J. Almen. Muito interessante, um dos melhores livros que eu já li sobre o culto, porque ele define culto como culto é a recapitulação da história da salvação. O culto tem que ser cristocêntrico. Uma pessoa que participa do culto tem que ir embora e falar: Jesus foi glorificado, né? O Espírito Santo veio para glorificar Jesus. Então a Bíblia toda aponta para Jesus. A nossa música precisa ser cristocêntrica. É dura uma mensagem que Jesus não é o centro, né? Que o homem é o centro. Uma música que o homem é o centro. Então ele diz: culto é a recapitulação da história da salvação. É bom a gente sempre saber isso. Nosso culto está refletindo Cristo, né? Há cristologia no nosso culto. Jesus está sendo glorificado aqui, ele está sendo conhecido, manifestado. A outra definição que o Almen tem, muito importante, e já para finalizar minha participação, é que ele diz que culto é a epifania da igreja. Quer dizer o seguinte, é a mostragem, né? Epifania é mostragem. Então, culto, se alguém quer conhecer uma igreja, no estatuto da igreja ele não conhece. Ele conhece uma igreja quando ele vai ao culto. Então nós precisamos tomar cuidado. Um visitante, ele vai ao culto e quer conhecer a igreja. Tem até um tema que nós poderíamos trabalhar futuramente. O culto é para os de fora ou para os de dentro, né? Há muitas igrejas que querem fazer um culto para atrair os de fora, um culto com tudo aquilo que os de fora gostam. Mas, biblicamente, a gente entende que o culto é para os de dentro e que aquilo que está acontecendo aqui atrai os de fora e impacta os de fora. Se a gente for fazer dentro da igreja o que está lá fora, qual é a novidade? É verdade. E a palavra fala, então o culto é a manifestação da igreja, o culto é a epifania. Então, o que é? Eu pergunto aos nossos pastores que dirigem as igrejas e os cultos, o que um visitante está conhecendo da sua igreja? Ele vai embora e diz: aquela igreja zela pela palavra, aquela igreja zela pela organização, aquela igreja zela pela família, zela pelas crianças, não é? O que é que nós estamos conhecendo daquela igreja a partir do culto? Culto é a manifestação
da igreja. Nesse livro, o culto da editora Haste, lá do J. Almen, é muito importante também. Muito jóia. Livro muito bom, esse que o pastor César comentou, eu li recentemente, me marcou bastante. E até uma experiência pessoal, comentar aqui, que na minha caminhada cristã, vários temas a gente vai estudando, lendo a Bíblia, se aprofundando, e muita coisa vai marcando. Só que acho que uma das coisas que mais me marcou, e eu falo para todo mundo, é a questão do culto público de fato, né? Que é como o senhor falou, e no livro também coloca, que ele revela, ali desemboca a teologia da igreja, né? No culto, o culto vai revelar aquilo que a igreja pensa, aquilo que a igreja se importa, ama, exatamente. O culto é a manifestação máxima do povo de Deus, da igreja. Então, um culto diz muito sobre uma igreja, sobre o povo, e eu passei a ver, exatamente, e eu passei a ver o que eu tenho mostrado no culto, o que a minha igreja mostra no culto. Nós mostramos um amor por Deus, um amor por nós mesmos, o que é o nosso foco? A gente aponta para a cruz ou não, né? Exatamente. Ou aponta para o sofrimento humano. E ainda é importante lembrar, quando a gente chegar no céu, poucas coisas dessa igreja aqui vão continuar no céu. Uma delas é o culto, né? O culto continua. Nós vamos cultuar a vida inteira e a eternidade inteira. Então é bom a gente prestar atenção nisso, né? O que é um culto, o que não é um culto, o que é que edifica. Né? Paulo, quando ele fala ali de 1 Coríntios 14, ele diz assim, que tudo seja feito com ordem e decência, e ele diz para edificação. Se não houver edificação, não tem razão daquela reunião, né? Bom demais. Também acho que encerrando, só lembrar que eu falei antes, foi a questão desde lá com Caim e Abel, né? Deus mostra que ele quer ser adorado, existe uma forma que ele quer ser adorado. E a Bíblia inteira mostra isso, né? Não é uma coisa de pouca importância para Deus. É como Deus quer, né? É como Deus quer. O culto não é o jeito que eu gosto, o jeito que eu quero, o jeito que me alegra, o jeito que me faz feliz. O culto é uma resposta ao amor de Deus e aquilo que agrada a Deus, conforme Deus orientou. Deus nos mostra na Bíblia como é que Ele quer ser adorado. E a gente faz bem em seguir, né? Bom demais. Eu acho que é um assunto muito importante, né? Mas nosso tempo já chegou ao fim. A gente podia falar de várias outras coisas. E esses outros temas estão no ICEBcast. Né? O último foi sobre Foi o último tema? Foi sobre a salvação, né? Teologia da salvação. Né? Sobre a salvação, se ela fica ou não fica, sai ou não sai. E vários temas que quem acompanha esse aqui pode acompanhar também no YouTube, no Instagram, no Spotify. Prazer participar com vocês dois. Obrigado pela presença. Obrigado à equipe que sempre nos assiste. Obrigado a todos. Um abraço a todos os irmãos, amigos. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Deus abençoe também. Uma alegria poder estar aqui compartilhando, conversando sobre esse tema tão importante, que é o culto. Obrigado aí, gente. E Deus abençoe os irmãos. Amém.